Fala guerreiro, fala guerreira, bora lá? Mais uma aulinha aí do nosso concurso. Chegamos em setembro, bem-vindo setembro, né? Setembro com boas energias aí pra gente. Lembrando, estamos nos preparando aí para o nosso concurso do CFO e já foram anunciados outros. E agora o mais quente de todos, já temos uma banca contratada, Instituto Agape. Silvio, eu não sei o que tu estás falando, dá uma olhada, vem para cá pro desafio que você vai ficar super informado. Tá? Houve a contratação de uma banca, da banca do concurso da Guarda Municipal de Macapá, Instituto Agape. Você que já está se preparando para o CFO, logicamente vai garantir a sua aprovação, mas aí você vai ter um suporte teórico também, caso você queira fazer o concurso da Guarda Municipal. Perfeito? Como já foi contratada a banca, acredito aí no final deste mês ou até o próximo mês, aí nós tenhamos o lançamento do concurso da Guarda Municipal. De toda sorte, não vão coincidir as datas da prova com as provas do CFO para as quais nós estamos nos preparando, tá? Mas é importante, continue estudando, continua focado, que esse teu esforço vai valer a pena. Olha o que eu estou falando. No ano que vem, neste mesmo período que nós estamos estudando, aqui período da Expofeira, você já vai estar lá na Expofeira, não como aluno, não como concurseiro, mas você já vai estar concursado, se Deus quiser. É isso que a gente espera. Logicamente, se estiver ainda concurseiro, porque a gente nunca para de estudar, você já vai estar visando outros cargos públicos. Mas enquanto está visando, você já tem a sua grana ali garantida para usufruir daquilo que você tanto buscou. Beleza? Muita gente aí com a gente, sejam bem-vindos. Vamos lá, mais uma aulinha. Hoje continuamos rumo à nossa aprovação, colocação pronominal. Colocação pronominal. Olha assim, ó. Colocação pronominal, pronomes, tá? Colocação pronominal é por os pronomes. Em termos literais, de maneira sucinta, seria isso daqui. Pô, Silvio, mas fica muito simplório, é verdadeiro. É verdade, fica muito simplório. Aí o que é que tu vais entender aqui, ó? Quando nós formos utilizar os pronomes, nós temos diversos empregos. Pronomes, o que é o pronome? Termo que acompanha ou substitui o nome. Conceituação mais simples, mais sucinta que você pode ter. Quando acompanha, pronome adjetivo. Quando substitui, pronome substantivo. Tranquilo lá pra gente. Temos diversas formas de pronomes. Temos pronomes demonstrativos, temos pronomes possessivos, temos pronomes sujeitos, temos pronomes oblíquos, tá? Então, o que é que acontece? Quando nós falamos na colocação pronominal, o que é que nos interessam aqui? Dos pronomes oblíquos, nós temos no caso reto, tá? No caso oblíquo, dos pronomes que nos interessam são esses bebês bem aqui, ó. Vai anotando. Colocação pronominal é só isso daqui, ó. Me, te, se, nos, me-te-se, nos, vos. Me-te-se, nos, vos, tá? Me-te-se, nos, vos, o, a, lhe. Pronto. Metade do caminho já foi aqui, ó. Falou em colocação pronominal, de quem é que eu devo lembrar? Me-te-se, nos, vos, me-te-se, nos, vos, me-te-se, nos, vos, o, a, lhe. Me-te-se, nos, vos, me-te-se, nos, vos, me-te-se, nos, vos, o, a, lhe. Tá aqui os nossos pronomes. Aqui estão os nossos pronomes. Deu uma subida aqui, ó. Subiu, igual o Vasco. O Vasco subiu, né? Aí por isso que eu tô motivado aqui. O Vasco subiu, aí deu uma carreirinha que tá subindo os nossos pronomes, tá? Vamos lá. Me-te-se, nos, vos, o, a, lhe. Tá aqui a nossa colocação pronominal. Me-te-se, nos, vos, me-te-se, nos, vos, me-te-se, nos, vos, o, a, lhe. Vamos lá. Estes pronomes, nós os chamamos de quem? Pronomes, olha aqui, ó. Nós vamos chamá-los de pronomes oblíquos, átonos. Pronomes oblíquos átonos, tá? Pronomes oblíquos átonos, me-te-se, nos, vos, o, a, lhe. Os que nos interessam para a colocação pronominal são estes indivíduos aqui, ó. Pronomes oblíquos átonos, que a partir de agora, quando você observar a referência, nós vamos chamar de POA, pronome oblíquo átono, tá? Pronome oblíquo átono.
Medicinus vos ou alhê. Medicinus vos ou alhê. Silvio, tranquilo. Como é que eu vou lembrar? Tenho que lembrar disso daqui? Tenho. Qual é que tu vai fazer? Faz uma tatuagem. Uma tatua aqui, Medicinus vos ou alhê. Ou então, mais simples, cola na porta da geladeira até você gravar. Hoje você tem um smartphone, é muito fácil. Aí vai cantando, Medicinus vos, Medicinus vos, Medicinus vos ou alhê. Medicinus vos, Medicinus vos, Medicinus vos ou alhê. O que é que eu devo entender aqui, ó? Este lhe, logicamente nós teremos variações, tá? Quanto ao plural. Este lhe, o que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Esse bebezinho aqui, ó, sempre funciona como objeto indireto. Ele só pode ser objeto indireto, consequência deste conceito. Se nós tivermos verbo transitivo indireto, o complemento dele, se houver, vai ser o lhe, porque ele só pode ser objeto indireto. O O e o A, logicamente, eu tenho que entender, você é concurseiro. O O e o A admite flexão. Eu vou ter os, eu vou ter as. O que é que acontece aqui, ó? Esses indivíduos, a depender da terminação do verbo, eles têm terminações especiais. Nós vamos ter o nosso Lula. Olha aqui, ó, Lula. Nós vamos ter o nosso nona. Tá aqui, ó. O Lula e nós vamos ter o nona. E criança, vai anotando aqui, ó. Quanto a estes indivíduos, vem lá. Quanto a estes indivíduos, o que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Estes indivíduos só funcionam como objeto direto. Eles só vão funcionar como objeto direto. Tá aqui pra gente. O nosso Lula. Consequência lógica dessa minha parte conceitual. Se o O e o A e suas respectivas variações no plural, os, as, los, las, nos, nas, o que é que acontece? Se eles vão ser objeto direto, qual a consequência? Se nós tivermos verbo transitivo direto, o complemento dele só pode ser o quê? Objeto direto, nunca vai ser o lhe. É isso daqui que eu quero que tu entendas, tá? E Silvio, quando é que nós vamos ter essa terminação especial? Quando nós tivermos o Lula, quando nós tivermos formas verbais terminadas em R, S ou Z, tá? R, S ou Z. Verbos terminados em R, S ou Z. Aí nós teremos o nosso Lula. Falar, tá? Desfez, fez, tá? Quando nós tivermos as terminações verbais, os verbos terminados em R, S ou Z, o objeto direto ele vai ter essa terminação, essa formação especial. Uma questão fônica que eu vou explicar perfeitamente para você. Quando nós tivermos o nona, lembra aqui, ó, quando nós tivermos o nona, o que é que acontece aqui, ó? Nós teremos ali aquelas formas nasais que terão um som nasal. Como assim som nasal? Terminando, por exemplo, em ão, dão, põe, são som nasais. Ou terminado, de repente, aqui, ó, em M. Os nossos sons, tá? Nós teremos aqui os sons, que eu falo aqui em sons nasais. Nós teremos os sons que nós chamamos aqui de sons nasais. Tá? Nós teremos os nossos sons, que eu vou chamar aqui de sons nasais. Vem comigo, tranquilo? Tá? Medicinus vos, ou alhê. Lembra? O e A, objeto direto. Lhe, objeto indireto. O e A, nós teremos a terminação especial. Vai aparecer a Lola, vai aparecer a nona aqui no nosso contexto. Tranquilo. Silvio, estou começando a lembrar da parada. Porque eu havia esquecido, como você fala aí, eu se esqueci da paradinha. Para você não se esquecer mais, aí tu vem bem aqui que tem mais um macetinho aqui, ó. O que é que acontece com o medicinus vos? Medicinus vos. Esses indivíduos, a depender da terminação do verbo, o medicinus vos, eles poderão ser tanto objeto direto, como poderão ser também objeto
indireto. Tá tranquilo? Medicinus vos, pronomes oblíquos átonos funcionam como complementos do verbo, ou objeto direto ou objeto indireto. Para efeito de zelo, você que é concurseiro, aí você vai mandar a pergunta no chat, de repente eu já me adianto. E Silvio, eles sempre vão funcionar como complemento do verbo. Eles poderão colocar título de exceção, poderão funcionar como sujeito, tá? É o sujeito causativo que nós vamos falar. Mas a regra que você coloca, para não embananar tua cabecinha, medicinus vos ou alhê serão complementos do verbo. Medicinus vos, objeto direto ou objeto indireto. O a, objeto direto. Lembra que o e a pode ser os, podem ser as. Lembra que eu tenho a terminação especial. Vai aparecer para a gente Lula, vai aparecer para a gente nona. Lembra que o lhe, ele vai ter o lhes, que é a forma plural, e esse carinha só vai funcionar como objeto indireto. Tá tranquilo para a gente? E vamos lá. Vamos continuar nossa brincadeira. Colocação pronominal, poa, medicinus vos ou ali. Bora mais uma? Vem lá. Vem lá comigo, tranquilo, de boa. Aí tu vem bem aqui, ó. Notadamente, você terá uma questãozinha, aí vai fazer análise sintática. Vem bem aqui, ó. Quero fazer análise sintática. 1. Identifica o verbo. 1. Identifica o verbo. 2. Verifica se tem sujeito. Quem foi que mordeu a carne? Quem foi que mordeu a carne? Ele. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um sujeito oculto. Filé aqui pra gente. Filé aqui pra gente. Se eu quero encontrar a transitividade do verbo, não esquece a perguntinha que eu uso para observar a transitividade do verbo é isso daqui, ó. O que ou quem? Todo o tempo nós estamos falando isso daqui, ó. Se você respondeu desta forma, tá? Aí tu lembra, sem preposição, apareceu sem preposição esta perguntinha, apareceu sem preposição. Desta forma, você encontra quem? Objeto direto. Se ocorreu com preposição, tá? Se ocorreu com preposição, aí tu lembras que nós vamos encontrar o quê? Objeto indireto. É isso daqui, ó. Nós vamos encontrar objeto indireto. Bem fácil. Vai aparecer uma palavrinha junto com esta pergunta. Se apareceu a palavrinha, é preposição. Ele mordeu, ele mordeu, ele mordeu. Aí tu vens aqui, ó. Ele mordeu, ele mordeu, ele mordeu o quê? Eu posso morder uma coisa. Ele mordeu, ele mordeu, ele mordeu quem? Né? Quem nunca levou uma mordida que atira a primeira pedra, né? Cachorrinho lá, ou do namorado, lá ele, né? Mordeu, mordeu, mordeu. O que foi que ele mordeu? A carne. Tá bem aqui, ó. Conseguiu responder a pergunta, o nosso verbo ele é transitivo. Pergunta sem preposição, verbo transitivo direto. Qual a resposta da pergunta? O que foi que ele mordeu? A carne. Aqui está o nosso objeto direto. Pensa comigo. Quais os pronomes? Medicinus vos ou alhê. Medicinus vos ou alhê. O lhe sempre é objeto indireto, assim que tu vais fazer para o teu concurso. Se eu tenho um objeto indireto aqui, ó, qual a certeza que eu tenho do medicinus vos ou alhê? O único que eu não posso utilizar aqui para substituir o objeto direto é o lhe. Silvio, por que eu não posso utilizar o lhe? Porque o lhe é sempre objeto indireto. Aí eu não poderia usar. Tá? Você vem e faz a substituição. Olha como ficaria bem aqui, ó. Mordeu. Aí tu colocarias aqui, ó. Mordeu, tá? Mordeu a. E Silvio, por que eu substituí? Aqui, ó, o que é que nós temos? Nós temos o nosso objeto direto. Tá aqui, ó, nosso objeto direto. Por que eu utilizei o a? Porque o núcleo do meu objeto direto é feminino e singular. Mordeu a carne, mordeu a. Acabou aqui pra gente. Essa que é a substituição. Essa que é a substituição, tá? Você vem, identifica o verbo. Quero comer. Notas a seguinte situação. Silvio, tu circulou 2 verbos. Quando nós tivermos mais de um verbo que indica somente uma ação, eu vou chamar isso daqui de
Locução. Locução verbal. Trabalho como se fosse um verbo. Vou trabalhar como se fosse um verbo e faço a mesma perguntinha para ele. Vou fazer a mesma perguntinha, tá? Tá aqui a nossa... Ficou feião aqui. Tá aqui a nossa locução verbal. Aí tu vem bem aqui, ó. Identifica o verbo, faz a perguntinha. Quem? Tá aqui a perguntinha. Quem é que quer comer? Quem é que quer comer? Tu olhas aqui, nós temos o sujeito oculto. Aqui está o nosso sujeito oculto. Sujeito oculto, elíptico, desinencial. Eu quero. Tá aqui o nosso sujeito. Nota que a nossa locução verbal, também aqui, ó, locução verbal. Para eu verificar a transitividade dela, eu faço a perguntinha. Quero comer, quero comer, quero comer o quê? Você pode comer alguma coisa, você pode comer alguém. Certamente você já sentiu o desejo de comer alguém, mas no sentido de ser canibal, né? É isso daqui, se alimentar. Nesse sentido que eu estou falando, eu tenho certeza que é esse sentido que você pensou aí. Quero comer o quê? Quero comer quem? Se houver resposta para essa pergunta, a nossa locução, o nosso verbo, ele é transitivo. Quer comer o quê? O que é que você quer comer? O bolo. Aqui está o nosso objeto direto. Temos uma locução verbal transitiva direta. Temos o objeto direto aqui, portanto. Olha aqui, ó. Aí o que é que acontece? Se eu for fazer a substituição, olha aqui, ó. Quero comer. Olha aqui, ó. O que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu? Quero comer. E Silvio, por que ficou me? Nota a seguinte situação. Olhou para a terminação, olha aqui, ó, terminou em R. Se terminar em R, se terminar em S, se terminar em Z, o que é que acontece? Vai aparecer a Lula. Tá? Nós temos P da fonética. Você corta, elimina R, S ou Z e coloca Lula no final, tá? Olha como vai ficar. Quero comê-lo. O que é esse lo aqui? Esse lo, o que é? É o nosso objeto direto. Silvio, por que eu utilizei o lo? Simples. Porque o meu objeto direto é masculino e singular, tá? Aí tu continua. Vem-te embora. Vem tranquilo. Olha aqui, ó. Ela quis o emprego. Você vem, identifica o verbo. Tchosque. Verifica se tem sujeito. Quem é que quis, quem é que quis, quem é que quis. Aí tu olhas bem aqui. Ela. Nós temos um sujeito determinado simples. Bem tranquilo aqui pra gente. Quis, quis, quis. Aí tu já vai no automático. Tá? Se tu utilizares a perguntinha... Se tu utilizares as perguntinhas aqui, o que ou quem, essa perguntinha que nós vamos utilizar a perguntinha bem aqui, ó, aí vai ficar tudo de boa pra gente. Olha aqui, ó. Tá? Quis o quê? Quis quem? A resposta para a nossa pergunta, quis o quê? Verbo transitivo direto, o emprego. Aqui está o quê? Aqui está o nosso objeto direto. Nota que a terminação desse verbo tem a terminação especial. Se terminar em R, se terminar em S, se terminar em Z, o que acontece? Você elimina o R, S ou Z e coloca Lola. Aí tu vem aqui, ó. Ela, tá? Ela que. Olha aqui, ó. Ela quilo. Ela quilo. E se fica assim, fica assim. É algo não usual, porém está de acordo com a norma culta, tá? Aí aqui está o nosso objeto direto. Silvio, por que eu utilizei lo? Simples, porque o núcleo aqui, o que é? É masculino e singular. Eu utilizo o lo, tá? Olha aqui, ó, você vem, identifica o verbo, tá aqui o nosso verbo, faz a perguntinha para identificar o sujeito. Quem foi que fez alguma coisa? Quem foi que fez? Aí tu olha lá aqui, ó. Ele ou ela fez. Fez o quê? Fez o quê? Tá aqui a perguntinha. Fez o quê? Ah? Fez quem? Tá aqui a perguntinha. Se você responder a perguntinha, o nosso verbo é o quê? Verbo transitivo direto. Ei, criança, vem comigo.
verbo transitivo direto. A resposta para a nossa pergunta será o quê? O nosso objeto direto. Notas o seguinte, nós temos a terminação especial. Se terminar em R, S ou Z, o que é que vai aparecer? Lola. É isso que vai aparecer. Aí tu respondes bem aqui, ó. Fez. Fez, tá? Aí o que é que vai acontecer? Fez, faz a terminação especial, tu coloca aqui, ó, fe, lá. Beleza? Olha aqui, ó. Elimina o R, S ou Z e você vai colocar o Lula. Silvio, porque eu coloquei feminino? Porque lá, a refeição, nós temos o núcleo feminino e singular. Tá tranquilo? Objeto direto já apareceu Lula. Objeto direto já apareceu Lula aqui pra gente. Muita gente online, tá? Muita gente online. Ei, comentei com a gente. Comentei com a gente. Onde é que você tá? Você trabalha? Tá vindo? Tá indo pra Expofeira? Ei, vem-te embora. Vamos mais um. Vamos brincar aqui pra ficar de boa. Tá? Medicinos vos, o alhe. O e a sempre funcionam como objeto direto. Se tiver a terminação especial, R, S ou Z, vai aparecer Lula. Vem-te embora aqui, ó. Nota que o Lula, ele sempre vai aparecer depois do verbo, tá? Uma posição que nós vamos chamar mais à frente de ínclise. Mas ele vai aparecer após o verbo, no final, enclítico, tá? Fica ligado aqui nas paradas. Vamos lá. Vê mais uma comigo. Chamem o policial agora. Você vem, identifica o verbo. Identificou o verbo. Se quiseres identificar quem é o sujeito, tu faz perguntar aqui, ó, quem? Chamem. Quem é que deve chamar? Chamem vocês, não é isso daqui? Vocês. Sujeito oculto. Estou dando uma ordem. Sujeito oculto. Chamem. Chama. Aí você vem aqui, ó. Utilizou as perguntinhas. O quê? Utilizou a perguntinha quem? Eu vou observar a transitividade do verbo. Como é a transitividade? Se eu responder as perguntas, o meu verbo ele vai ser transitivo. É essa que é a paradinha aqui, ó. Chamem quem? Quem é que eu devo chamar? O policial. O policial. O que é que acontece bem aqui, ó? Respondi a pergunta, o nosso verbo ele é transitivo. Pergunta sem preposição, verbo transitivo direto. Pergunta sem preposição, verbo transitivo direto. Deixa eu colocar um tezinho aqui, ó. Verbo transitivo direto. A resposta para a pergunta chamou quem? O policial. Chame quem? O policial. Verbo. Aqui está o nosso objeto direto. Tá? Aqui está o nosso objeto direto. O quando, as circunstâncias, os detalhes da língua, as circunstâncias, nós chamamos de advérbio. Aí eu dou sempre uma setinha aqui, ó. Quando você olhou a transitividade do verbo, viu que é intransitivo, verbo de ligação, transitivo direto, olhou a transitividade, se eu quero observar uma circunstância, tu tenta responder essas perguntinhas aqui, ó. Quando? Olha aqui, ó. Como? Tenta responder essas perguntinhas aqui. Quando? Como? Tenta responder aqui, ó. Onde? Considere o porquê no início de pergunta, tá? Por quê? O que é que acontece aqui, ó? Se você conseguir responder estas perguntinhas aqui, ó, em regra, 90% dos itens que você encontrar vão ser o que aqui, ó? O nosso adjunto, tá? O nosso adjunto adverbial. São circunstanciadores. Classe de palavras que indicam circunstâncias verbais, e vão se relacionar quem? Ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio. Exemplo aqui nesse enunciado. Chamem vocês o policial. Quando eu devo fazer isso daqui? Agora. Respondeu, este bebezinho bem aqui, ó, eu não posso confundir jamais com um objeto. O objeto é uma coisa, é um ser. Por isso que eu chamo de objeto, é uma coisa, tá?
É um ser não humano. É isso daqui. Agora, adjunto, se tu quiseres colocar aqui, ó, adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Perfeito? Olhou? Bem de boa? Tranquilo aqui pra gente. Aí o que que acontece bem aqui, ó? Ele vai falar para você identificar a estrutura e fazer a substituição. Mete-se-nos vos, mete-se-nos vos, mete-se-nos vos. O alhe. Já sei que eu tenho objeto direto. Nunca poderia ser o lhe, porque o lhe só se relaciona ao objeto indireto. É isso que eu tenho que olhar. Sendo objeto direto, quem é que poderia entrar aqui? Mete-se-nos vos, o a, porque eu tenho objeto direto. Notas que nesse objeto direto, eu tenho uma terminação em especial. Se nós tivermos o som nasal, e Silvio, o que é som nasal? Por exemplo, aqui, ó, verbos terminados em M, verbos terminados aqui, ó, verbos terminados em ão, verbos terminados em on. Quem é que vai aparecer aqui, ó? Se você tiver verbos terminados em M, ão, on, o que é que acontece aqui? Nós temos som nasal. Aí vai aparecer quem? Quem é que aparece aqui no contexto? Vai aparecer o nosso nona. No para o masculino, na para o feminino. Exemplo, como é que eu sei que é som nasal? O som nasal ele vai ser obstruído quando eu tapar aqui o nariz, ó, tá? Chamem, olha aqui, ó, chamem. Nota que eu tenho uma obstrução. Quando eu falo chamar, não tem obstrução. Não é forçado o som pelo nariz. Quando eu falo chamem, se tu observares, o que acontece? Eu tenho, fica forçando. É isso que eu chamo de som nasal, tá? Olha aqui, ó. Já olhou quando eu falo aqui, ó, chamem, o som é nasal. Se nós temos o som nasal, aí já dou o bisuzinho aqui para você, M, ão, on, aí vai aparecer o nona. Como é que eu vou fazer a substituição aqui, ó? Tu vai substituir da seguinte maneira. Deixa eu tirar aqui o nona daqui. Tu vai substituir da seguinte maneira. Aí tu vem bem aqui, ó, cham, chamem. Aí o que é que acontece aqui, ó? Chamem-no. Chamem-no agora. Pronto. Chamem-no agora. O que foi que aconteceu aqui, ó? O no, o que é que nós temos? Continua sendo objeto direto. Porém, nós fizemos a substituição por um pronome. Qual o pronome? Mete-se-nos vos ou a lhe. Aqui a paradinha aqui. E Silvio, mas por que ficou no? Porque o meu som é nasal, terminou em M. Nota que com o som nasal, você não precisa eliminar nenhum fonema, nenhuma letrinha dessas daqui. Aí vai ficar o quê? Chamem-no. Chamem-no. Porque eu utilizei o no, porque o meu objeto direto, o seu núcleo é masculino e singular. Filé aqui pra gente. Tá? Filé aqui pra gente. Vamos lá, criança. Fica de boa, fica aquele pra gente. Aí tu vês aqui, ó, põe, vem, identifica o verbo. Verifica se tem sujeito. Quem? Quem é que põe? Alguém põe. Sujeito oculto aqui, ó. Sujeito oculto. Vou colocar aqui, considerar. Ele, tá? Sujeito oculto, ele. Alguém tá colocando. Põe a comida sobre a mesa. Põe o quê? Quem? Se você conseguir responder essas perguntinhas, você está encontrando quem? O objeto. E olhando a transitividade do verbo, põe o quê? A comida. Olha o que está colocando. Olha o que nós estamos encontrando. Põe o quê? O que é que eu estou pondo? A comida. Aqui está o nosso objeto direto. Aqui nós temos o quê? Verbo transitivo direto. Nota a seguinte situação. Põe o quê? Quando tu tentares aqui, ó, esse eu coloquei sobre o quê? Mas eu já tenho um objeto direto. Se tu tentares responder aqui, ó, põe o quê? Onde eu vou colocar? Aqui, ó, onde? Onde, se eu respondi uma dessas perguntinhas, quando, como, onde, o porquê.
Onde eu vou colocar? Olha aqui, ó. Onde é? Esse daqui é lugar. Aí nós temos circunstância adverbial. Esse BBB aqui é o quê? Adjunto adverbial. Se tu quiseres colocar, incrementar, adjunto adverbial de lugar. Chame a policial agora, adjunto adverbial de tempo. Calma que a gente vai falar dos adjuntos. Só quero que tu entendas logo que é adjunto adverbial. Tá? Comigo, criança. Olha aqui, ó. Se eu quiser substituir este objeto direto, porque o medicinus vos, eu vou substituir os complementos verbais, põe o quê? Nota que o meu som é nasal. Aí tu irias repetir aqui, ó. Põe. E criança, vem lá comigo. Olha aqui, ó. Põe, tá? Põe na. Olha aqui, ó. Põe na sobre a mesa. Que maravilha. Que maravilha aqui, ó. O que é que acontece? O nosso nona, o que é que acontece? Ele continua sendo objeto direto. Por que apareceu nona? Porque eu tenho som nasal. Nós temos som nasal. M, ON. Tá aqui, ó. Nós temos som nasal. Tá? Tendo o som nasal, M, ON, o que é que acontece? Vai aparecer o nona. Por que nós utilizamos o na? Porque o núcleo do objeto direto é feminino e singular. Feminino e singular. Tá? Olha aqui, ó. Vem mais um. Um, identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Já sei que nós temos um sujeito oculto, elíptico, desinencial, subentendido. Nós entregamos. Se responder a perguntinha, tá? Se responder a perguntinha, entregamos. Olha aqui, ó. Entregamos, faz a perguntinha pro verbo. O quê? Se respondeu a perguntinha, o nosso verbo ele é transitivo. Pergunta sem preposição, transitivo o quê? Direto, transitivo direto. Nós entregamos o quê? Aí tu olhas aqui, entregamos as encomendas. Aqui está o nosso objeto direto. Continuando a perguntinha, entregamos o quê? Já verifiquei aqui que eu utilizei a primeira perguntinha, o quê? Aí tu vens aqui, ó, a quem? Apareceu uma perguntinha com preposição, o que é que nós temos? Objeto indireto. Aí tu vem aqui, ó. Verbo transitivo direto e indireto. De boa, tranquilo, filé aqui pra gente. Nós temos o que nós chamamos de verbo bitransitivo, aquele verbo que pede os dois complementos ao mesmo tempo. Aí o que é que eu tenho que entender aqui, ó? Se eu tenho objeto direto, uma certeza eu tenho que ter. No lugar desse objeto direto, eu não posso colocar o lhe. Quem é que poderia entrar aqui? Medicinus vos e o que a banca vai cobrar. O A e suas respectivas variações. Entregamos as encomendas ao cliente. Ao cliente é o objeto indireto. Aqui ele tem um com preposição. Qual é a certeza que eu tenho que ter? Dos nossos pronomes, quais pronomes? Medicinus vos, o alhe. Quem eu não vou poder colocar aqui? O O e o A e suas respectivas variações. Por quê? Eles só funcionam como objeto direto, não podem estar na posição do objeto indireto, tá? Teríamos possíveis construções aqui? Teríamos. Poderíamos aqui colocar. De repente, tu poderia colocar essa construção aqui, ó. Vamos olhar, possíveis construções aqui.
Entregamos. Olha aqui, ó. Entregamos. Entregamos-lhe. Entregamos. Colocar trocando. Entregamos-las ao cliente. Ao cliente. Uma construção aqui possível. Se tu observares aqui, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu fiz a substituição de quem? Do objeto. Do objeto o quê? Objeto direto. Tá aqui, ó. Tá? Objeto direto. Entregamos lá. Por que eu usei o plural? Simples. Por que eu usei plural? Porque o núcleo do meu objeto direto, ele é o quê? Feminino e plural. Aqui entregamos. Poderia colocar aqui, ó. Vai olhando a estrutura. As. Só arredar aqui, for feio. Pronto. As. Como vai dar aqui agora? Pronto. O que foi que aconteceu aqui, ó? Notoriamente, tu consegue perceber o seguinte. O que foi que nós substituímos agora? Nós substituímos o quê? Entregamos-las, o objeto direto. Entregamos-lhe. O que foi que aconteceu aqui? Objeto indireto. Tá? Objeto indireto. Lembra do seguinte lá. O Lola, o Nona, eles só vão aparecer para o objeto direto. E Silvio, por que não perdeu o S aqui quando eu coloquei entregamos-lhe? Porque o lhe é objeto indireto. O Nona, o Lola só aparece com objeto indireto. Aí vai ficar aqui. Entregamos-lhe as encomendas. As encomendas. Tá? Beleza aqui. Aí temos uma construção que ela é mais arcaica, porém de repente cair. Você tem que entender que isso daqui é correto segundo a língua. Entregamos. Olha o que vai ficar aqui na misericórdia isso daqui, ó. Entregamos. Pronto. O que é que nós temos aqui nessa estrutura? Como nós temos verbo bitransitivo, quando você vir essa construção que é anômala, aqui nessa construção, nós temos conjuntamente, nós temos aqui o objeto indireto, tá? Nós temos objeto indireto, mais o objeto direto aqui nessa construção. Uma construção arcaica, porém válida dentro da língua, tá? São as construções possíveis aqui dentro desse contexto, tá? Entregamos-las ao cliente, porque ficou mo, quando nós tivermos Lola, lembra que vai perder RS ou Z. Entregamos-lhe.
Porque ficou entregamos-lhe, eu não tenho perda de fonema quando apresentar o lhe. Utilizei o lhe para substituir o objeto indireto. Temos uma construção arcaica, ficou feio aqui, ó. Entregam, também aqui, deixa eu cortar aqui, ó. Só construir aqui, entregam. Pronto. Entregamos-lhes. Aí quando eu observar essa construção, em comum, arcaica até, mas ainda válida, você tem que entender que nós temos o objeto indireto e o objeto direto dentro da mesma estrutura. Para efeito de zero, porque nós estamos falando de concurso, tá? E eles podem colocar uma questãozinha dessa lá para tentar confundir você. Beleza? Tá tranquilo aí com a gente? E Silvio, mas eles vão cobrar isso daqui da gente? É lógico que vão, né? A gente só vai passar aquilo que é cobrado de você. Vamos olhar? Vamos lá? Questão 1. Você está com a gente? Dá um like, fala comigo. O pessoal tá caladinho hoje aqui, ó. Questão 1, 5 segundinhos aqui para você. Dá uma lida e faz a substituição. Olha aqui, ó. Uma questãozinha de boa. Evitam-se viciosas repetições no período acima, substituindo-se os segmentos sublinhados na ordem dada por. Eu estou fazendo de substituição, tá? Como eu falo de substituição desses termos, fazer o jovem, convencer o jovem, render os cultos e citações, vou colocar o quê? Medicinus vos ou ali. Medicinus vos ou ali. Qual é a missão aqui, ó? Você tem que identificar onde eu tenho objeto direto, onde eu tenho objeto indireto e fazer as substituições adequadas. Fazer substituição, aí tu vem bem aqui, ó, 5 segundinhos para você. Ei, vai resolvendo. Vem lá com a gente. Tá comigo aí? Vamos tomar um pouquinho de água. Eu e a minha garrafinha do Vasco. E vamos embora. Tá comigo? Vem lá. Eu vos pergunto, pode a experiência do mais velho servir às hesitações do jovem? Fazer o jovem. Como é que eu vou fazer essa substituição aqui, ó? Tá? Se tu observas aqui, ó, o que é que eu tenho de repetição? As repetições viciosas que ele está falando aqui, por exemplo, ele está falando de jovem, né? Jovem está repetido. Jovem está repetindo. É isso que ele está falando aqui, tá? Jovem está repetindo. É isso que ele está falando aqui pra gente, tá? Superar, por exemplo, aqui, ó, hesitações. Tu observa hesitações, eu estou repetindo bem aqui hesitações. É isso que ele está falando aqui pra gente. Tá? É isso que ele está falando aqui. Bem, pois bem, o que é que eu tenho que olhar aqui, ó? Bem simples. Fazer. Se eu estou falando dessa repetição, identifica o verbo. Consegue olhar que é verbo aqui, ó? Eu vos pergunto, pode a experiência do mais velho servir às hesitações do jovem? Pode a experiência do mais velho fazer? Se tu quiseres encontrar o sujeito, é isso daqui, ó. Identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Você já é safo, já vai olhar a transitividade, mas se tu quisesse olhar aqui, ó, pode a experiência do mais velho servir. Tá? Tá bem aqui, ó. As hesitações dos outros. Pode a experiência do mais velho, tá aqui, ó, fazer. A experiência, é esse daqui, ó. A experiência do mais velho, esse daqui seria o nosso sujeito. A experiência do mais velho pode servir, a experiência do mais velho pode fazer, a experiência do mais velho pode convencer. Essa estrutura aqui seria o nosso sujeito, tá, gente? Para efeito de dúvida. Aí tu vês aqui, porque o que me interessa é a transitividade. Por que a transitividade? Se eu for substituir medicinus vos ou alhe, medicinus vos ou alhe, eles vão servir como complementos e não como sujeito. A regra é essa daqui. Fazer, fazer, fazer
Se eu quero encontrar a transitividade do verbo, eu tenho que responder estas perguntinhas aqui, ó. Fazer o quê? Fazer quem? Fazer o quê? Fazer o quê? Vai fazer quê? Vai fazer quem? O jovem, né? Respondi a pergunta, verbo transitivo direto. Pergunta sem preposição. Aqui o nosso objeto direto. A leitura. A experiência do mais velho pode fazer o jovem superar essas hesitações. Isso daqui na ordem direta. Aqui nós temos o quê? Objeto direto. Aqui, ó. Esse meu primeiro bebezinho aqui é objeto direto. Quando tu olhas para outra estrutura, convencer, aí tu vem bem aqui, ó. Identifica o verbo. Se quiseres olhar se há sujeito, 2, verifica se tem sujeito. Ei, vem comigo. Quem é que convence, quem é que convencer, aí é a mesma situação. A experiência do mais velho pode convencer. Tá aqui o nosso sujeito. Teríamos um sujeito oculto aqui, direto aqui. Ela pode fazer, ela pode convencer. Quem? A experiência do mais velho. Sujeito oculto aqui desse verbo. Tá acompanhando comigo? Vem lá. Mas o que me interessa é isso daqui, ó. O que é que eu tenho que olhar aqui? O que me interessa vai ser essa situação aqui, ó. Se esse verbo, ele tiver, se ele for transitivo, eu vou conseguir responder uma dessas perguntinhas aqui. A experiência do mais velho pode convencer o quê? Pode convencer quem? Qual é a resposta? O jovem. Respondeu a perguntinha, verbo transitivo. Pergunta sem preposição, verbo transitivo direto. Resposta para a nossa pergunta, objeto direto. Tá tranquilo aqui pra gente? Já temos 2 objetos diretos. Quando tu fores olhar aqui, ó, quando tu fores olhar relacionado ao último item, o que é que nós temos? Você vem, identifica o verbo. Faz a perguntinha, quem? Faz a perguntinha, quem? Tá aqui, ó. A experiência do mais velho pode render o quê? Se eu fizer a perguntinha, se nós fizermos a perguntinha, tá aqui, ó. Se nós fizermos a perguntinha, essa perguntinha estiver sem preposição, vamos colocar aqui embaixo. Vamos colocar bem aqui, ó. Fiz a perguntinha. O quê? O que é que eu vai render? A experiência do mais velho pode render o quê? Pode render o quê? Culto. Respondi a pergunta, o meu verbo é transitivo. Pergunta sem preposição, verbo transitivo direto. Resposta à pergunta, o quê? Objeto direto. Nota a seguinte situação. Nós temos uma estrutura que está com acento grave. O que é que isso significa aqui pra gente? Que aqui nós temos uma preposição mais o artigo feminino. É um termo preposicionado. Aí o que é que acontece aqui, ó? Rendeu o que a quem? Olha aqui, ó. A quem? Olha aqui, ó. Quando eu respondo esta perguntinha aqui, nota que ela ocorre com preposição. O que é que nós temos? Verbo bitransitivo. Verbo transitivo direto e indireto. Aqui nós temos quem? O nosso. Aqui nós temos o que? O nosso objeto indireto. Tá aqui, ó. Objeto indireto. Pronto, tá filé aqui pra gente. Qual é a lógica do sistema? No primeiro item, fazer o jovem. Se eu tenho o verbo transitivo direto, a única certeza que eu tenho que ter aqui, se eu tenho um objeto indireto, não cabe lhe, porque o lhe é somente objeto indireto. Tem uma consequência lógica, olha aqui, ó. Na letra B, eu tenho na letra A, B, C, D, E. Aí tu olhas aqui, ó. Com o verbo fazer, eu tenho lhe. Porque eu vou eliminar. O lhe, ele é objeto indireto. Fazer é verbo transitivo direto. Não cabe. Tu vem aqui, tchosk. É assim que tu vais fazer. Quando tu vais na letra E, a mesma coisa. O fazer é verbo transitivo direto. O lhe é o quê? Objeto indireto. Não cabe. Tu vem aqui, tchosk. Já foi. 2 questõezinhas aqui. Não tem como errar. O segundo item, o que é que tu vais fazer lá?
tu vai observar a seguinte situação. Então, vai olhando lá. Eu tenho no objeto direto. Verbo transitivo direto, convencer. Verbo transitivo direto, objeto direto. Aí tu vem daqui, ó. Esse cara é o quê? Verbo transitivo direto. O que nós temos aqui? Lhe. Não pode. Não pode. O lhe é o objeto indireto. Tu vem aqui, ó. Tchosk. Não é isso daqui? Não vai. Olhou a estrutura. O tá filé aqui da letra C. Verbo transitivo direto. Aqui, objeto direto. Aqui, tá bom aqui pra gente, tá filé. Você vem aqui, convencer. Verbo transitivo direto. Objeto direto. Aqui, tá filé pra gente aqui. Aí o que é que acontece aqui, ó? Vê se tu olha a lógica do sistema. Quando eu tive o verbo render, o que foi que aconteceu? Culto, é só comparar. Culto é o quê? Objeto direto. O meu objeto direto tá aqui, ó. Render o quê? Culto. Só que esse nosso verbo, nós vimos que ele é o quê? Verbo bitransitivo. Verbo transitivo direto. O nosso objeto direto tá aqui. E indireto. Cadê o nosso objeto indireto? O nosso objeto indireto tá bem aqui, ó. Ele chamou o a de objeto indireto. Pode? Não pode. O e a e suas respectivas variações são objeto direto. Está aqui o objeto direto. Esse cara aqui é objeto indireto, tinha que ser quem? Tinha que ser lhe, tá? Tinha que ser lhe. Não pode, tá? Então aqui não tá filé. Aqui tá errado. Beleza? Aí tu vem aqui, tchosk. Quem foi que ficou filézinho pra gente? Fazê-lo, porque, ó, terminou em R, perdeu, aqui está o quê? Objeto direto. Convencê-lo, terminou em R, que é que tu vens aqui, ó, objeto direto. Render culto, culto, objeto direto. Lhes, as hesitações, objeto indireto. E aqui o nosso verbo bitransitivo. Verbo transitivo direto e indireto, tá? Gabarito aqui pra gente, letra A de amor. Bem filé aqui pra gente. Galera aqui vibrando. Cairo chegou aqui com a gente. Karine Martins. Bem, bebê, tá de mal? Letra A, basto, um atrás do outro, tá? Lolá substituiu, já foi direto, basto, monstrão, aqui RSOZ, nona, tá? Complemento, é isso? Exato, já chegou o monstrão aqui. Lolá substitui RSOZ, exato, e nona, on, isso daqui. Neuma Guiar também vibrando, Ivani Miranda, tá? Pessoal, chegou o monstrão aqui. Vamos lá mais uma? Vamos lá. Vamos lá, tchosk. Duas, rapidola aí pra gente, vamos lá. Os termos sublinhados são corretamente substituídos por pronomes em. É direto. Muito boa essa questão. É doido, tá melhor, tá igual o time do Vasco. Boa, boa, boa. Bora mais um, tô um nojo aqui, mano. Uma vez na vida a gente ganha, bora, empata, mas tá valendo. Bora, bora. Primeiro constrói as ruas. Tá fácil zona essa daqui, ó. Basta chegou o monstrão aqui, vai acertar. Da mesma maneira que a arquitetura molda o espaço, além das árvores e outros elementos que compõem o conjunto urbano. Último parágrafo. Os termos sublinhados são corretamente substituídos por pronomes. Substituídos por pronomes. Se eu estou falando de complementos do verbo, quais são os pronomes que eu vou utilizar? Mete-se-nos vos ou alhe. Mete-se-nos vos ou alhe. É essa parada aí. Não tem erro, criança. Primeiro constrói. Alguém constrói. Pelo contexto lá do texto, você conseguiria identificar quem é o sujeito. Identifica o verbo. Aí tu olha aqui, ó. Eles. Aqui vamos considerar como sujeito indeterminado. Pelo contexto lá do texto, se você tivesse acesso ao texto, conseguiria. Aqui, sujeito indeterminado. Sujeito na terceira pessoa do plural, sem referente, sujeito indeterminado, tá? Primeiro, constroem as ruas. Da mesma maneira que a arquitetura molda o espaço.
Além das árvores, outros elementos compõem o conjunto urbano. Aqui, olha o que eu estou falando, aqui, como você não está com acesso do texto, eu vou chamar esse eles, terceira pessoa aqui, sujeito, tá? Indeterminado, tá, gente? Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, sem referente. Você vai encontrar o pronome eles ou elas, aí você não consegue me dizer com precisão quem são eles, quem são elas. Por exemplo, quem são eles nesse contexto aqui? Tu consegue me definir? Conseguiria me dizer, por exemplo, que são arquitetos? Conseguiria me dizer que são engenheiros? São arquitetos homens? São arquitetos mulheres? Quantos arquitetos são? Quantos engenheiros são? Você consegue me dizer? Não. Quando nós tivermos verbo na terceira pessoa do plural, sem um referente explícito, o que é que nós temos? Sujeito indeterminado, tá? Constrói, constrói, constrói. Se eu utilizar as perguntinhas, o que, tá? Quem, se tu utilizares essas perguntinhas, tu olhas a transitividade do verbo. Constrói o que? Verbo transitivo. Constrói o que? As ruas. Aqui o que? Objeto. Objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Filé? Tranquilo? Já nota, sem medo de errar. Já nota, sem medo de errar. Nós temos um verbo terminado em M. Nós temos um verbo terminado em M. Tá? Já temos um verbo terminado em M. Aí continua. Da mesma maneira que a arquitetura molda o espaço. 1, identifica o verbo. 2, verifica se tem sujeito. Quem é que molda? Quem é que molda? A arquitetura. Tá? Molda, 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 molda. O quê? Molda, molda, molda. Quem? Nós temos aqui verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. O que é que molda? Objeto direto. Tá aqui, ó. Bem facilzão pra gente. Deixa eu colocar aqui. Objeto direto. Vem lá. Tá? Além das árvores, outros elementos que compõem. Vem, identifica o verbo. Identifica o verbo. O sujeito. Esse cara bem aqui, ó. Esse cara é o sujeito. Este pronome relativo é o nosso sujeito. Esse o conjunto urbano não poderia ser o sujeito? O verbo está no plural. Compõe, eles compõem, está no plural. Tá? Então não poderia ser sujeito. Isso daqui é o nosso sujeito. Como é que eu sei que é sujeito? Se é pronome relativo, ele vai retomar o termo anterior. Além das árvores e outros elementos. Estou observando aqui, ó, outros elementos. Este pronome relativo está retomando outros elementos. Se tu fosse substituir aqui, ó, quem é que compõe? Outros elementos compõem o conjunto urbano. Esse pronome relativo bem aqui, ó, ele é o sujeito dessa forma verbal. Tá? Sujeito da forma verbal. A galera já tá vibrando aqui, ó. Deixa eu ver aqui quem respondeu. Basto. Karine colocou a D. Karine foi desunida agora. Não, tá junto. As meninas estão juntas. Karine e Vani estão juntas aqui. DD. Bastos tá na E. Tá? Bill com Bastos juntinho. A Karine tá colocando um olho maligno aqui. A Neuma. Tá? On, nona. Aí. É isso daí. Tá? Aí tu vem bem aqui. Compõe o quê? Verbo transitivo direto. Tá? Verbo transitivo direto, compõe o quê? Aí tu olhas aqui, o conjunto urbano. O conjunto urbano vai ser o quem? O nosso objeto direto. Tá? Aí já olhas aqui, ó, que nós temos uma terminação especial. Vamos ficar de olho nisso daqui, né? Temos uma terminação especial. Tá? Na primeira, o que é que acontece aqui, ó? Tu vai eliminar aqui, ó. Se eu tenho terminação especial, aí aqui, ó. Se eu tenho terminação especial, aqui não pode ficar. Tu vem aqui, ó, Chosky. Tá? Vem aqui, Chosky. Lembra que eu falei para você? O Lola e o Nona só aparecem no final. Eles só aparecem no final.
beleza? Só vão aparecer no final. Na frente não vão, você não pode colocar o no lá na frente. Como nós não temos um caso de próclise obrigatória, porque nós temos o advérbio primeiro aqui, né? Primeiro, segundo. Esse primeiro aqui está na função, não é numeral, isso daqui está na função de advérbio, primeiramente, nesse sentido que está aqui, ó. Seguido de vírgula, eu posso ter próclise ou ênclise, aí você pode fazer essa eliminação. Como o nosso segundo é verbo transitivo direto, o nosso segundo verbo aqui, ó, ele é verbo transitivo direto, o que é que tu poderias eliminar aqui, ó? O lhe, tu elimina. O lhe, tu elimina. Consegue observar? Porque é verbo transitivo direto. Tu vê daqui, ó, tchosk, tchosk. Quem foi que sobrou pra gente? Sobrou a letra D e a letra E. Agora vai sair o porradal do pessoal. As meninas estão com a letra D, né? E os meninos estão com a letra E. Mano, vai no murro do pisão aí, bora lá. Tá? Constrói nas. A primeira, tá filé aqui. Molda-o, o molda-o. Quando eu não tiver fator de próclise obrigatório, tá? O que é que acontece? Pode ficar tanto como ênclise, pode ficar como próclise. Quais são os fatores de próclise? Dos diversos fatores que nós temos, tá? Os pronomes são fatores de próclise, dentre os quais os pronomes relativos são fator de próclise obrigatória, que é o que nós temos aqui, ó. O pronome relativo é um caso de próclise obrigatória, tá? Próclise obrigatória, fator atrativo. Próclise obrigatória, tá? É próclise obrigatória. Ou seja, não pode ocorrer ênclise quando eu tiver fator de próclise obrigatória. O pronome, obrigatoriamente, ele deve vir para a frente do verbo. Tirando a letra E, tá? O gabarito aqui pra gente, a letra D. As meninas venceram, olha só. Nosso grupo da vitória, galera da Netflix. Beleza? Acertou. Não te preocupa aqui, ó. Silvio, eu fiquei na letra E. Bacana, mas tá, você entendeu o conteúdo. Por que você marcou a letra E? Porque você ainda não conhece as regras de próclise, ênclise e mesóclise. Se tivéssemos passado, certamente você teria acertado. Mas parabéns a todos que estão fazendo, tá? Que vai dar tudo certo. Vem de boa, vem de embora, tá? Tranquilo? E Silvio, quando é que vai passar a regra de próclise? Está bem aqui, criança, tá? Próclise, ênclise e mesóclise. Nós temos 4 minutinhos, não vai dar para iniciar, mas de antemão a gente vai logo observar aqui, ó. Quando nós tivermos os medicinos vos, me, tá? São esses pronomes, me, te, si, nos, vos. Tivermos aqui medicinos vos. Aí tu lembra o alhe, o alhe. Eu tenho que lembrar a seguinte situação. Nós vamos ter elementos que nós chamamos de fatores de próclise. Fatores de próclise. Medicinos vos ou alhe. Fatores de próclise. O que é que acontece aqui, ó? Se aparecer uma dessas partículas, pronomes, por exemplo, relativos, indefinidos, interrogativos, se eles aparecerem no contexto, necessariamente esses pronomes vão para próximo desse fator atrativo, tá? Vão para próximo desse fator atrativo. Próclise, quando o verbo vai vir, quando o pronome vai vir antes do verbo. Ênclise, quando estiver encerrando, quando estiver no fim do verbo. E mesóclise, quando nós tivermos ali o futuro, futuro do presente e do pretérito, em que o pronome ele vai estar inserido dentro da estrutura do verbo. Tá tranquilo? Mas, devido ao tempo, a gente vai parar por aqui. Tem 3 minutinhos. Não esquece que daqui a pouco nós vamos ter mais uma aulinha, tá? Fica por aí, toma um cafezinho, toma uma água e já acompanha a gente no próximo bloco. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado por sua atenção. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada para você que esteve conosco. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. O pessoal estão vibrando. As meninas ganharam. Valeu, galera.